Deixa o like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas, se inscreve no canal também para acompanhar os próximos vídeos, porque estamos passando pelo momento mais legal do ciclo, tá? Os próximos meses prometem demais e você precisa estar inscrito e com o sininho ativado. Já estamos entrando nesse momento de disparada das altcoins. A análise é feita da seguinte forma, pessoal. E isso sim é o gatilho para alt-season. A dominância do Bitcoin gera uma fortíssima alta para as altcoins. E esse é um exemplo perfeito de como o mercado funciona. Ele funciona ao contrário do que a maioria espera. Afinal, se a maioria acertasse a direção das coisas, a maioria seria rica. E não, quem ganha dinheiro no mercado é uma minoria, que geralmente vai ao contrário das emoções. Há um mês atrás aqui no canal, eu fiz 4 ou 5 vídeos com o mesmo tema, falando que tudo não passava de uma armadilha. O tarifácio do Donald Trump era para você comprar, porque era uma estratégia do Trump para forçar outros países a fazerem um acordo que seria benéfico para todos. Afinal, menos tarifas, menos impostos, isso é bom para a gente. E quando esse acordo finalmente acontecesse, mais à frente, o mercado iria se recuperar. Naquela época, o Bitcoin estava abaixo de 80 mil dólares. E eu falando, comprem, comprem, comprem. E os comentários lá, vocês podem olhar os vídeos, né? Vou até passar um trechinho para vocês. Vocês podem olhar os comentários eram que eu era um maluco, que estavam entrando em guerra comercial e queria tudo desabar. E aconteceu exatamente o contrário. O Bitcoin saiu lá de 70 e tantos mil dólares e foi bater em 104 mil dólares até ontem. E agora que sai o acordo, o que você esperaria? O preço vai subir. É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Se você deixar o like aí, deixa o like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal também para acompanhar os próximos vídeos, porque estamos passando pelo momento mais legal do ciclo, tá? Os próximos meses prometem demais e você precisa estar inscrito e com o sininho ativado. Então, a grande notícia do dia é essa que está aí na tela. Estados Unidos e China concordam em reduzir tarifas, e a palavrinha aqui, recíprocas. Exatamente o que eu previa lá atrás que fosse acontecer. E vou botar aí trechos dos vídeos de um mês atrás aqui no canal, quando o BTC estava no fundo do poço. Segue aí. Trump sinaliza que pode negociar tarifas, mas somente após 2 de abril. E olha a coincidência, pessoal. Tá na tela o famoso gráfico do Bitcoin. Onde é que foi o fundo do M2 considerando esse atraso? 6 de abril. Ou seja, se o Bitcoin encontrasse o fundo em 6 de abril, ele bateria 100%, exatamente com o fundo do M2. Como a gente viu, as tarifas ali serão aplicadas no dia 2 de abril. A gente pode ter o quê? Uma queda no primeiro momento, um susto adicional, gerando essa quedinha final aqui. E depois, a tendência é o quê? Essa força vendedora se esgotar. Principalmente se o Trump sinalizar ali alguma negociação positiva, redução de tarifa, por exemplo. Pois bem, esse é o gráfico atualizado e vocês percebem que o Bitcoin, que é a linha laranja, encaixou perfeitamente com o M2, com o fundo do M2, que, como eu falei para vocês em diversos vídeos, o fundo acontecia exatamente no dia 6 de abril. E isso continuando, a gente teria uma explosão de preço para o Bitcoin a partir de maio. Até quando isso vai durar? Vocês acham que todos os países vão achar legal perder dinheiro? Não. O que deve acontecer a partir de agora são negociações para redução das tarifas. É uma coisa muito inteligente feita pelo Trump, porque no curto prazo é negativo para todo mundo, e justamente por ser negativo para todo mundo, incentiva uma negociação que baixa as tarifas de ambos os lados. Portanto, se a China cobra 67% dos Estados Unidos, não, agora eu vou baixar. Vamos baixar aqui os dois lados para 20%, e aí a China, ao invés de cobrar 67%, cobra 20%, e os Estados Unidos, ao invés de cobrar 34%, cobra 20%, e fica tudo bem, tudo melhor para todos. E isso é uma notícia extremamente positiva. Como que o mercado vai reagir a partir daí? E eu não estou falando aqui que eu sou favorável a isso, claro que eu não sou favorável a tarifas. Eu estou explicando a estratégia, concordando ou não. E você entendendo a estratégia, você consegue se antecipar ao movimento dos parasitas. Donald Trump também é um parasita. E é isso que eu venho tentando fazer com vocês aqui no canal. Antecipar, entender a estratégia dele antes das massas. Eu falei para vocês comprarem antes das massas e hoje o próprio Donald Trump fala para comprar. E adivinha, pessoal? Isso acontece quando nos aproximamos da data que precisamos ter a explosão de preço no Bitcoin para seguir o M2, para seguir a inflação global, e esperamos uma explosão para maio. Tudo perfeitamente como dito por aqui. Estamos de volta, onde vocês podem observar que aconteceu
exatamente o que eu tinha previsto e o Bitcoin, como esperado, ele subiu muito de preço. As tarifas sobre produtos chineses foram reduzidas de 145% para 30% e as tarifas sobre produtos americanos de 125% para 10%. Uma redução gigantesca, absurda, que vai ser válida aí pelos próximos 90 dias e, claro, provavelmente depois estendidos, ou a negociação ela vai ser definitiva, né? Isso deve acontecer muito em breve. E aí, o que estamos vendo no gráfico diário do Bitcoin é esta grande vela vermelha trazendo o preço que chegou a bater em 105.700 de máxima, né? Atingindo 100.700 de mínima no dia de hoje. Então, uma queda forte para o Bitcoin, tá uma grande correção, mas eu quero que você observe uma coisa. Eu marquei uma linha de tendência de baixa ligando aqui os topos do Bitcoin, ok? E você percebe que ela foi rompida recentemente, né, quando o Bitcoin superou os 100 mil dólares, foi lá em cima em 105 mil dólares e, como de costume, ela precisa ser testada como suporte. Então, seria natural, num gráfico diário, esse retorno para a região dos 100 mil dólares. Eu vou mostrar para vocês que isso não é somente no gráfico diário. O próprio M2, a liquidez global, o gráfico que o Bitcoin vem acompanhando, também falava a mesma coisa, falava nesse recuo que a gente está vendo. Mas antes disso, eu quero que vocês observem um comparativo do momento atual com o momento do ano passado, né, quando também tivemos aquela explosão de preço. Vocês vão notar um gráfico muito semelhante, né? Notem aqui, ó, mesma linha de tendência de baixa, ligando os topos lá em 2024, né? E aí está o grande momento. Eu acho, pessoal, que o que está acontecendo é o que está marcado neste círculo azulado aqui. Estão vendo? Um rompimento, né? Após ficar abaixo da média de 200 dias, que é essa linha verde, o preço recupera, volta para cima dela, rompe a linha de tendência de baixa e faz um reteste sobre ela. Vou dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Ó, tá vendo? Rompimento, sobe e faz um reteste antes de explodir. É isso que eu acho que está acontecendo agora. Mas existe a chance ainda de ser esse cenário aqui. O preço também veio para baixo da média de 200, ele volta, ele se recupera, vai buscar a linha de tendência de baixa, falha nesse círculo amarelado e aí volta a desabar. Então isso ainda não está descartado, porque pode ser que a linha tivesse que ser desenhada desta forma aqui, tá? Pode ser. Eu acho mais provável ser desta forma aqui, como eu tinha desenhado para vocês. Inclusive, eu tinha desenhado essa linha de tendência antes da queda até os 100 mil dólares, tá? Então, eu já esperava por esse retorno. Porque não é somente uma questão gráfica. Porque, pensa comigo, as pessoas que compraram o boato, compraram Bitcoin ao contrário da manada, né, que era o que eu falava para vocês aqui no canal, como vocês viram nos trechinhos, né, elas estão realizando lucro. Porque tinha o boato, agora tem um fato, ou seja, resolveram um problema. O Trump lá está fazendo um acordo, finalmente, com a China. Então você compra o boato, vende no fato. O fato aconteceu, as pessoas estão realizando lucro. E mais do que isso, elas podem estar tirando esse lucro do mercado cripto e jogando para aquele mercado que estava impactado, que era o mercado de ações. As ações tinham desabado, por quê? Porque teríamos aí um super tarifaço, uma guerra comercial gigantesca e nesse cenário as empresas não ganham tanto dinheiro. Logo, todos fugiram da bolsa. Se isso for resolvido, o dinheiro volta para ativos de risco. E o Bitcoin, que é considerado por muitos esse ouro digital, obviamente, ele não é tão necessário num cenário onde os ativos de risco como a bolsa estão estão com uma tendência de voltar a subir. E as pessoas jogam parte do dinheiro que está em ouro e em Bitcoin para dentro das ações. Então, isso é naturalmente esperado no curto prazo. Então, eu já estava esperando por isso na hora que acontecesse a negociação. E é por isso que também tem esse lado de armadilha. As pessoas acabam correndo no momento errado. Elas não conseguem aceitar correções naturais do mercado. O mercado não sobe continuamente. O Bitcoin continua numa tendência fortíssima de alta, mas com correções ao longo do caminho. E esse acordo hoje é um gatilho para que aconteça uma correção de curto prazo nas criptomoedas e, por outro lado, uma forte subida nas bolsas. E o que dizia o gráfico do M2, o gráfico que vem sendo a base aqui para a análise do Bitcoin,
em relação a esse momento atual. Notem aí na tela, o M2, a liquidez global, a quantidade de dinheiro que existe no mundo, ela deu aquela disparada absurda. Mas notem o momento que a gente está. O preço do Bitcoin é o gráfico aqui verde e vermelho, né, as velas, e o M2, a linha amarela. Olha só, o M2 falou disparada de preço, Bitcoin acompanhou, como sempre, disparada de preço. Neste momento, no ponto que a gente está, na altura que a gente está aqui, quando bateu 104.357 dólares, né, ou seja, lá próximo aos 105 mil dólares, o que acontece com a linha amarela? Ela tem uma correção que traz para onde, pessoal? Esta linha que vocês estão vendo aqui, na horizontal, essa linha cinza, ela marca exatamente 100 mil dólares para o BTC. Vocês percebam que a linha amarela, ela volta exatamente aqui, ó, logo abaixo dos 100 mil dólares, se o BTC seguir exatamente o caminho do M2, como vem seguindo. Então, até no gráfico do M2, você poderia ver essa correção acontecendo no momento atual, enquanto estou me ligando, só um segundo. Pronto, voltei e já voltei trazendo um outro gráfico que deixa isso mais claro para vocês. Agora eu separei as linhas. Na linha amarela continua sendo o M2, está aqui em cima, né? Mostrando o forte rally que estamos passando. E lá embaixo vocês percebem o BTC. E aqui, ó, tracejado em branco, está a simulação do movimento do Bitcoin caso ele seguisse o M2. Tá? Este gráfico foi postado ontem e notem o que dizia, né? Exatamente. Essas barras brancas que estão simulando o M2 mostravam queda para o BTC no curto prazo. Isso não muda essa tendência de alta fortíssima para o BTC, que diz aqui 150 mil dólares em julho, como vocês estão vendo aqui, fazendo o mesmo topo do M2. Mas no curtíssimo prazo, como vocês podem observar no gráfico, né, copiando o M2, era queda para o BTC. Então é queda no gráfico do M2, é queda no gráfico diário do Bitcoin, notícias que também dizem para a gente que o natural seria migração do Bitcoin e do ouro para dentro das ações. Então tudo está acontecendo como deveria acontecer. Novamente, aqueles que não forem convictos com relação ao Bitcoin, com relação à superioridade do Bitcoin como ativo, vão sair, vão perder dinheiro. E aqueles que continuarem vão ver uma incrível subida a partir daqui. O próprio gráfico semanal do BTC mostra isso, né? Vocês estão vendo aqui é o gráfico semanal e lá embaixo nós temos o MACD do gráfico semanal. Vocês estão vendo um cruzamento extremamente positivo, extremamente otimista, tá? Toda vez que acontece esse cruzamento no MACD semanal, como estão vendo aqui nessas vezes anteriores, olha a setinha verde no gráfico de preço aqui em cima, né? Disparada muito forte de preço do BTC, e esse cruzamento ele acaba de acontecer mais uma vez no gráfico semanal. Gráfico semanal não é o gráfico de curtíssimo prazo, é um gráfico que dá um tempo para as coisas acontecerem. Então, esta correção de preço não altera nada nesta tendência de alta que podemos observar no gráfico semanal. Agora, isso vai atraindo a atenção do público mais amplo. Pessoas que, quando entram, não são convictas em relação ao Bitcoin, elas entram por ganância e são essas pessoas que vão para altcoins. Ah, eu estou atrasado no Bitcoin, vou comprar diretamente altcoins, vou me expor a ativos que eu acho que vão crescer, que serão um novo Bitcoin. Quem cai nisso, geralmente, são os novatos. E é por isso que a gente está começando a ver esse aquecimento nas altcoins. Inclusive, pessoal, toda vez que eu falo de altcoins no canal, o pessoal vem falar que, Guilherme, você fez um vídeo 3 meses atrás falando que não teremos alt-season. Eu nunca falei isso. Eu vou, inclusive, colocar o vídeo aqui em cima para vocês no card, para vocês assistirem o vídeo novamente. Eu não falei que a gente não vai ter alt-season. Eu disse que teremos uma alt-season diferente das outras, onde uma quantidade menor de altcoins vai ter uma disparada. E no contexto geral, onde hoje existem muito mais altcoins, a sensação das pessoas é de que a alt-season foi fraca, porque a quantidade de dinheiro que existe não é suficiente para ser distribuída de forma quase que uniforme entre tantas altcoins como acontecia no passado. Antigamente, o número de altcoins era pequeno, possibilitando aí que uma pequena quantidade de dinheiro no mercado já fizesse todo o mercado disparar. Você podia comprar praticamente qualquer coisa que multiplicava de valor. Eu não acho que isso vai continuar acontecendo. Nós estamos agora num ciclo muito mais maduro. Eu acho que o dinheiro que vai pingar para altcoins, ele vai ser limitado e ele vai ser pontual. Ele vai selecionar algumas altcoins para serem vencedoras. Não serão todas.
E eu mantenho o que eu falei no vídeo de 3 meses atrás. Vou até colocar um trechinho para vocês aí, mas se quiserem ver, como eu disse, vai estar no card aqui em cima. Recomendo que vocês vejam para ver que eu nunca falei que não vamos ter out-season. E a sua sensação, ela vai permanecer. Vai terminar o ciclo de alta e você vai ter uma sensação de que foi um ciclo fraco, porque você não entendeu que as coisas são diferentes. O número de moedas que nós temos hoje é muito maior do que nos ciclos anteriores. Isso não significa que não vai ter out-season. Teremos out-season. Out-season no sentido de que entrará um caminhão de dinheiro maior do que nos ciclos anteriores. Mas vamos supor, pessoal, deixa eu voltar para o gráfico aqui, vamos supor que entrem 6 trilhões, tá? É um absurdo, sei lá, 3 trilhões ou 6 trilhões. Hoje a gente está aqui em 1,36 trilhões, tá? Então a gente vai triplicar ou sextuplicar a quantidade de dinheiro que tem no mercado de altcoins. A sua sensação vai continuar sendo de que foi um ciclo fraco, porque esses 3 trilhões ou 6 trilhões serão divididos por uma quantidade absurda de criptomoedas. Dizem, talvez, 100 milhões de altcoins até o final do ano. Provavelmente, na média ali, você vai sentir que foi pouco. Achei que ficaria rico por repetir o que deu certo nos ciclos passados e não aconteceu. E é por isso que eu falo para vocês, vai acontecer out-season, vai entrar um caminhão de dinheiro eventualmente no mercado. Agora, se você estiver posicionado em inúmeras altcoins, ou 90% posicionado em altcoins, você vai se dar mal. Eu sempre falei no canal, esteja muito mais alocado em Bitcoin do que em altcoins. Voltamos aqui ao presente para a gente analisar se já estamos entrando nesse momento de disparada das altcoins. A análise é feita da seguinte forma, pessoal. O capital que entra no mercado cripto, ele entra primeiro no Bitcoin. Tá? Então o Bitcoin tem uma forte disparada, ele ganha dominância. Foi exatamente o que aconteceu. O Bitcoin chegou a pegar aqui 65% de dominância. 65% de todo o mercado cripto era somente Bitcoin. Então tá aqui o gráfico de dominância do Bitcoin. Notem ele entrando justamente nessa região de resistência, essa região vermelha que vem aqui dos 60 até os 70, 75% de dominância. O Bitcoin entrou nessa zona, como vocês estão vendo aqui, assim como entrou lá no passado em 2021, né? 2020 e 2021, nessa mesma zona. E notem que acontece uma divergência antes de iniciarmos uma out-season. Que divergência é essa? O Bitcoin, após um primeiro topo, ele tem uma queda da dominância, como vocês estão vendo aqui em 2020, e depois ele tem uma subida, uma segunda subida para fazer um topo final de dominância. Mas enquanto ele está subindo sua dominância, lá embaixo no RSI, vocês percebam uma divergência. Ele está perdendo força. O topo do RSI é mais baixo do que o anterior. Então, perdendo força enquanto está atingindo um topo dentro do gráfico de dominância. É estranho, isso mostra fraqueza. E na sequência acontece exatamente esta fortíssima queda na dominância, né, do Bitcoin, que sai lá dos 70 e tantos por cento de dominância e cai aqui para o patamar de 40%. Agora notem o momento atual. Ele atinge um primeiro topo de dominância, tá vendo aqui? First top, primeiro topo na dominância, tem uma queda para baixo da estrutura, como vocês estão vendo aqui, volta a se recuperar para fazer o topo atual, né? Batendo ali em 65%, acima do topo anterior. Mas lá embaixo no RSI, como vocês podem ver aqui embaixo, ele está com um topo abaixo, ou seja, indicando fraqueza. E aí ele começou a cair. Indicando para a gente que devemos ver agora uma contínua queda do BTC se seguirmos o padrão dele, né? Ou seja, teve divergência entre RSI e dominância, e agora seria o momento de, rompendo a estrutura aqui, mais uma vez, ele ter uma queda para aquela região lá de 50% ou até 40% de dominância, e isso sim é o gatilho para out-season. Essa queda do Bitcoin, a dominância do Bitcoin, gera uma fortíssima alta para as altcoins. Mas é claro, quem sobe primeiro quando o Bitcoin perde dominância? Ethereum, a maior das altcoins. Ela sempre sinaliza que vai vir uma out-season por aí. Então a gente precisaria ver o quê? Um aumento da dominância da Ethereum, dada por muitos como morta por aí, né? Eu não dei a Ethereum como morta, tanto que eu tenho Ethereum ainda, né? Mas notem o gráfico de dominância da Ethereum. Estava aqui na sua mínima histórica, muito parecida com o suporte lá de 2019, né? Era mínima lá em 2019, ela veio para a mesma posição, como estão vendo na setinha preta aqui, né? Encontrou as mesmas mínimas aqui, de 7% de dominância, e a partir daí, explosão de dominância. Subiu 33% praticamente, 32% de alta na dominância da Ethereum, atingindo agora 9,3% de todo o mercado. Esse é um primeiro sinal de que teremos uma out-season. A Ethereum, a principal altcoin, ganhando força.
E esse é o momento mais perigoso para você aí do outro lado. Porque elas vão começar a disparar, o Bitcoin vai romper uma alta histórica, vai superar os 109 mil dólares, as altcoins vão voltar a ter aquela valorização diária de 20%, 30% num dia, e aí você vai lá e entra em tudo que é altcoin, em memecoin, e sei lá o quê, e quebra a cara de novo. Então eu estou aqui justamente para falar para você que não deve funcionar dessa vez. Tá? Isso que funcionou lá em ciclos anteriores de apostar em qualquer coisa e subir, eu não acho, eu continuo não achando que vai funcionar. E é por isso que a gente tem serviços profissionais, tá? Não é só comigo não, nós temos vários e vários traders dentro da equipe da Criptomaníacos, vários e vários profissionais, analistas que ficam o dia inteiro olhando para gráfico, olhando para mercado, olhando para notícias, para mastigar isso para você que não tem esse tempo. A maior parte de vocês, eu acredito, trabalhe fora, né? Então não adianta ficar achando que vai colocar em qualquer altcoin e vai multiplicar. Algumas vão ter uma forte multiplicação, agora não serão todas. Para aumentar a probabilidade de você fazer isso, eu tenho um método, né, que a gente chama de Bora dentro da Criptomaníacos, já expliquei em vídeos anteriores, né, e também está no nosso site, que eu vou deixar aqui na descrição, explicando o método do Bora, que é justamente para aumentar a probabilidade que você tem de ter sucesso, não somente com Bitcoin, mas também com altcoins selecionadas, tá? E lembrando para você, acaba essa semana, a promoção de aniversário da Criptomaníacos dá 40% de desconto, tá? Vai somente até o dia 16 de maio, então estamos nos últimos dias aí de promoção para você ter acesso ao Nação Criptomaníacos, se protegendo aí das armadilhas do mercado.